This chat aqui, só conference will now be recorded. porque o meu microfone está indo e vindo e a gente fica sem saber se está sendo escutado. Mas sejam muito bem-vindos. A ABAV tem um prazer enorme de receber todo mundo aqui para esses nossos bate-papos, os nossos webinars. Obrigada, Daniela, por ter respondido. Sejam muito bem-vindos. É sempre um prazer, como eu disse, né? A gente trazer esses especialistas aqui para conversar com a gente. Eu tenho certeza que quem está aqui está realmente querendo aprender, querendo saber. A gente fica muito feliz enquanto associação, enquanto entidade, de poder ofertar isso para todo mundo. Sejam muito bem-vindos. A gente tem a nossa diretora Fátima aqui, que eu estou olhando na câmera, que acabou de chegar. Seja bem-vinda também. Já fez aqui uma mediação para a gente, né, que foi ótima. Em breve a gente vai ter mais, tá, diretora? Não se preocupe. E a gente tem uma convidada também super especial, é a Sheila, ela vai se apresentar aqui para todo mundo, mas ela é uma parceira também, a Vertebrata é uma parceira da ABAV, e a gente quer muito, né, aproveitar todo esse conhecimento que ela tem para a gente poder aplicar nos nossos negócios. Então, Sheila, seja muito bem-vinda. Esse webinar é um webinar um pouco diferente, porque a Sheila vai conduzir mesmo, ela vai questionar, ela vai perguntar. Sempre que precisar de alguma interação, alguém fala no chat, eu posso também conversar com ela. Mas, Sheila, obrigada por ter vindo, por estar aqui com a gente. Vamos começar. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, ABAV. Muito obrigada pela oportunidade de estar apresentando um pouquinho mais dos nossos conhecimentos. Acho que isso é super importante agora, essa troca com o mercado de turismo também. Obrigada a vocês todos que se disponibilizaram a estar aqui. E vamos começar, né? Eu vou deixar sem o vídeo para mim. Tem um pequeno delay entre o repasse de telas, então eu só vou passar aqui para a gente ver se está tudo certinho. E quem puder me falar de onde é e o que faz, eu já vi aqui algumas pessoas, isso é importante no decorrer da nossa apresentação, para a gente poder continuar. Deixa eu só avisar, alguém aqui está com o microfone ligado, tá? Eu também estou, mas é importante que a gente desligue, né? É importante a gente, só quando a gente precisar falar alguma coisa, a gente liga, ou então a Sheila vai dar o comandinho para a gente, mas é bom deixar o microfone desligado, senão dá interferência danada. Então vamos lá. A Vertebrata tem 19 anos de mercado, né? A gente é uma agência de publicidade. Primeiro a gente começou como agência de publicidade e aí evoluímos para uma agência de marketing e relações públicas, ou seja, a gente faz entregas em 360 graus. Isso não significa que a gente faça essas entregas para todos os nossos clientes. Então, alguns dos resultados que a gente teve, né, dos últimos números pré-pandemia, em 2018, o Brasil alcançou a 8ª posição entre todos os mercados do turismo de Toronto, sendo que é o único mercado onde não existe investimento para viagens de negócios. Então, a gente estava num crescimento constante, com excelente potencial para os próximos 3 anos. O Whistler, que é um outro cliente nosso, que é um resort de esqui, teve um crescimento de 20% de visitantes também, a partir do momento em que a gente começou a fazer algumas estratégias com eles no mercado brasileiro. O Destination Canada, que é como se fosse uma Embratur do Canadá, tiveram 9 anos de resultados positivos, né? A gente começou a trabalhar em 10 anos, mas a gente conseguiu fazer todo o acompanhamento dos últimos 9 anos, dos resultados especificamente. O Brasil está entre os 8 principais mercados da Via Rail Canada, que é a maior empresa de trens do Canadá, e um dos nossos clientes mais recentes, que é a Alterra Mountain Company, ela opera a Tremblant e Blue Mountain, é uma empresa que opera resorts de esquis, mas que também revende um passe que ela mesma criou para 41 destinos de montanha no mundo. Teve vendas totais dos clientes para o número de passes para o Brasil já no primeiro ano de lançamento. Então, nós estávamos vindo de alguns anos excelentes para o turismo, principalmente para os nossos clientes que tinham mais Canadá. 2016 foi um ano super difícil para vários destinos, mas a gente manteve um crescimento. E isso fala muito de como mudar as estratégias e fazer com que elas se adaptem a momentos de mercado é super importante, e é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui. Algumas coisas que a gente alcançou, então a gente tem
um longo relacionamento com o trade turístico, com as mídias segmentadas de turismo e também com a grande mídia, por conta do meu background, por conta do que a Vertebrata já fez no mercado. Temos um relacionamento estreito com o consulado canadense, com a Câmara de Comércio, com o escritório do Brasil, com o escritório do Quebec no Brasil, porque são lugares onde o Canadá se conecta com o Brasil e a gente sempre esteve muito próximo para trazer o turismo para eles também. Viajamos para mais de 7 províncias e um território no Canadá, então a gente é bastante especialista nesse destino, né? E é importante a gente dizer isso porque ele não é um destino fácil de vender, né? Hoje ele está mais fácil, mas quando a gente começou a trabalhar com ele em 2009, era um destino que basicamente se vendia em escorted tours. Então a gente mudou muito o mercado, trabalhando com uma verba não tão grande durante todos esses anos. Então é bastante importante a gente falar dele, né? E passamos em muito tempo defendendo mesmo o Brasil. O Brasil foi perdendo marca lá fora, é importante a gente saber disso, né? Quando a gente trabalha com turismo internacional. E a gente tinha que defender o Brasil já antes do momento em que a gente vive agora. E aí vocês vão ver nessa apresentação que eu vou fazer o quanto cada um de nós e cada viajante internacional vai ser importante em defender a marca Brasil, mas não necessariamente dentro de algum tipo de ideologia, mas mais como aquilo que a gente tem de especial mesmo, que é a nossa flexibilidade, o nosso espírito empreendedor e tudo mais. Então, isso é uma coisa que a gente vai falar também, tá? A gente tem vários tipos de expertises, né? Uma das nossas expertises é realmente buscar o retorno de investimento, né? A gente não tem nenhum cliente hoje que a gente, ou mesmo no passado, nesses 19 anos, que a gente trabalhou em uma estratégia específica porque o cliente achava que aquilo ali era bom. A gente sempre levou para ele aquilo que a gente acreditava que dentro daquela verba que ele ia investir em alguma coisa que ele acreditava ser bom, podia trazer o melhor resultado para ele. Então, a gente sempre teve muita preocupação com isso, né? E não é sempre que a gente vê isso acontecer no mercado também. Em relação ao meu background, para vocês saberem por que eu estou aqui, por que eu estou falando sobre isso, eu tenho 25 anos de experiência de trabalho mesmo no mercado, né? Não só no turismo, como no mercado de telecomunicações, fiz parte da equipe que trouxe o pré-pago para o Brasil, fui jornalista durante muitos anos, eu tenho uma longa carreira em diferentes áreas de comunicação, de jornalismo, assessoria de imprensa, gerência de marketing de telecomunicações e aí depois da Vertebrata. E aí nisso a gente eu aprendi muita coisa que eu trouxe para esse mercado, também aprendi com ele. E aí que a gente entra no caminho ao consumidor. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? O que é o Path to Purchase? Na verdade, ele é uma forma da gente condensar os nossos conhecimentos e oferecer para o consumidor coisas específicas no momento em que ele está. Ele é como se fosse um gráfico, né? Você possa entregar para o cliente o que é adequado para ele naquele momento, né? Então, é isso que a gente vai estudar aqui. Eu trouxe um relatório da Fundação Getúlio Vargas, para vocês darem uma olhada. Esse relatório é aberto, né, ao público. Eu vou mostrar para vocês aqui na minha tela, basicamente, essa parte aqui do relatório que eu vou destacar, tá? Esse relatório foi feito em abril pela Fundação Getúlio Vargas e foi feito de novo agora em junho, né? Ele fala sobre o setor de turismo especificamente conectado com a economia brasileira, né? Então ele fala que no primeiro momento as viagens domésticas, isso é óbvio, vão ser as mais procuradas de curta distância. Eu falei isso com a BAV há pouco tempo atrás, quando a gente fez um webinar com outras empresas de marketing, que as primeiras viagens que a gente vai ver acontecer são as viagens de carro, motorhome, né, e mais próximas às cidades. Aqui no Brasil a gente não tem tanto o hábito de usar motorhome, mas é muito possível que para os destinos mais próximos isso seja um hábito durante um período até que a pandemia esteja mais controlada também, né? No primeiro momento, as viagens domésticas, então, vão ser realmente aquilo que a gente vai poder fazer, as de curta distância e depois as de longa distância, né? E isso é uma coisa que eu também acredito, eu acredito que é isso que vai acontecer. Num terceiro momento, as viagens de negócios e eventos, né? Então, quem trabalha com meetings e incentivos, elas vão voltar um pouco antes das viagens de turismo internacional, porque o turismo, na verdade, ele tem menos importância
numa viagem, eu sei que isso é estranho de dizer, mas é óbvio que uma viagem de negócios, um congresso internacional, eles vão ser priorizados em relação a uma viagem unicamente de turismo, né? Quando a gente pensa no que vai acontecer no curto, médio e longo prazo. E aí, finalmente, o turismo internacional. E neste relatório tem um prazo que também fala sobre um período aí de quase 24 meses para o turismo internacional retomar. E aí eu quero mostrar para vocês o que dá para fazer antes desse período todo, né? Eu não sei o que foi isso que entrou aqui, que eu tinha desativado todas as minhas notificações. Eu não quero que a gente seja atrapalhado, mas enfim. Também queria que vocês me avisassem se tiver algum delay no que eu estou falando com a tela e também se vocês não estão me ouvindo, tá? Então, vamos agora voltar à apresentação aqui do Pet Purchase. Esse relatório da Fundação Getúlio Vargas, eu quero passar para vocês e eu vou fazer um convite para vocês no final também, para que a gente possa alinhar juntos o que vocês acreditam que vão ser esse mercado. Mas primeiro vamos começar aqui com o caminho do consumidor. O consumidor, ele percorre um caminho muito interessante quando ele começa a pensar num destino ou numa viagem. Então, o primeiro passo, e é isso que esse gráfico, né, traz para a gente, às vezes ele é óbvio demais, mas ele é um excelente caminho para a gente entender exatamente o que oferecer para ele, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que o consumidor faz é entrar num caminho de consideração, ou seja, vou considerar o destino para onde eu vou ir, vou considerar a viagem, enfim. E nesse caminho de consideração, diferente que muita gente imagina, ele primeiro precisa conhecer esse destino, né? Então, assim, ele tem um impacto muito grande no processo de consideração antes de chegar para o processo da venda, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, ele primeiro conhece, cria, né, o conhecimento, o awareness daquele destino, ou do serviço de turismo, ou do produto, e aí isso a gente pode colocar que ele vai ver no boca a boca, ele vai ver na internet, ele vai ver em todas as estratégias de marketing que o destino, o serviço turístico, hotelaria oferecem. Dali ele passa a considerar. Então ele fala assim, que interessante. Então assim, no momento em que ele conhece, é super importante o impacto dessa informação para ele, porque dali ele pode simplesmente nem considerar mais aquele lugar, ou ele pode ir para a fase de considerar. Ah, puxa, achei interessante essa informação que eu recebi. E essa informação, a primeira, tem que ser super bem feita, né? Depois disso, ele vai para a fase de desejo, né? Que aí, nessa fase da consideração, então, digamos assim, você fez uma estratégia, né, de marketing na sua empresa, em que você definiu quais são os roteiros, e aí eu vou mostrar para vocês como agências, os passos anteriores a esse processo aqui, porque muita gente comete o erro de começar pelo conhecimento, pela consideração e pelo desejo e fazer o sonho na cabeça do cliente. E esquece que precisa manter uma empresa, né? Então, antes de vocês oferecerem qualquer coisa para o cliente, vocês precisam ver se aquilo que vocês oferecem tem rentabilidade para vocês continuarem operando, né? Isso aqui, na verdade, para o consumidor final, é o teu processo final de construção de produto. Para ele vai ser a primeira vez que ele vai ouvir falar, mas para você, você tem que ter todo um processo anterior de construção de produto para oferecer isso. Então, vamos continuar aqui. E aí ele vai para o desejo, né? Então, agora eu quero ir mesmo para esse lugar, porque primeiro eu considerei, recebi uma outra informação, que é o que a gente chama de retarget ou remarketing, né? No marketing, que é você conseguiu capturar a atenção do consumidor, e aí você vai e oferece para ele várias outras possibilidades naquele destino. Então, vou dar um exemplo. Eu fiz uma estratégia digital, por exemplo, coloquei ali um banner de Canadá com alguma coisa bonita, com a aurora boreal, vi que o consumidor se interessou e aí mostro para ele, mando para ele outros tipos de experiências no Canadá e aí ele começa a desejar aquele destino. Puxa, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, etc, né? E aí disso, a estratégia importante vai levá-lo a efetivamente sonhar com aquele destino. Esse momento todo, até o sonho, é onde você gasta mais dinheiro, é onde você tem mais esforço para poder capturar a atenção do consumidor e é onde você vai ter que contar com toda a cadeia, né, do turismo para poder fazer isso com o consumidor, para levar ele para o momento de sonhar com o destino, tá? E aí, então, ele vai para a avaliação. Quando ele fala assim, agora eu quero ir, né? E muitas vezes as agências de viagem,
elas entravam num momento em que, no momento apenas da avaliação, né? E aí mudou muito isso agora com a pandemia, porque a agência de viagem hoje ela vai ter o peso de entrar no momento da consideração também, porque existe muito menos investimento no mercado brasileiro para turismo. Então, assim, vão ter alguns destinos fazendo algumas propagandas e tudo mais, algumas coisas para esse consumidor passar por esse processo, mas é você, agência, na verdade, que vai ter o relacionamento mais estreito e direto com esse consumidor para fazê-lo caminhar por esse processo até o sonho e depois levá-lo para avaliação. Então, a agência ela vai ter muito menos o papel de tirar pedido, tipo, eu entrei aqui já querendo ir para o Canadá, já querendo ir para a Disney, quero saber o seu itinerário, quero saber o que você me oferece e quanto custa. Esse é o processo já final. Esse processo anterior é o processo que a agência hoje vai ter que entrar para fidelizar os seus clientes, né? Então, no processo de avaliação, ele planeja o itinerário, tá? E depois de planejar esse itinerário, deixa eu só mudar aqui um pouquinho, porque eu não consigo ver aqui uma coisa. Tá me atrapalhando aqui no chat, pronto, consegui. Então, depois que ele faz a avaliação do itinerário, então você vai apresentar quais são os itinerários, quantos dias ele pode ficar em cada lugar, etc. Ele vai organizar essas informações. Então, assim, quanto custa, para onde eu quero ir, quantos dias eu vou poder me disponibilizar ali. Esse é o caminho super simples que ele normalmente leva, né? E aí ele organiza essas informações, inclusive fazendo pesquisas, né, de preço, pesquisas de outras possibilidades de hotelaria. Então, você tem que estar muito próximo ali nesse planejamento de itinerário. Não é só oferecer um itinerário, ou oferecer um serviço, ou oferecer um produto. Você vai precisar encaminhar todo esse processo com o cliente, perder mais tempo com ele, eu diria assim, né? Porque esse vai ser o papel principal do agente de viagem também, que é se tornar, na verdade, um condutor dessa roteirização. E lógico que tem alguns que já fazem isso, mas isso vai precisar ser muito maior agora, principalmente pelas informações que a gente vai ter que dar em cada processo desse. Depois eu vou entrar, tá, gente, em cada um deles, oferecendo o que vocês devem oferecer para eles nesses momentos. Mas isso aqui é o geral do caminho do consumidor. E aí ele vai para a compra, né? Quando ele vai fazer a compra, ele efetivamente reserva a viagem, né? E depois ele vai para a experiência, né? E olha só que interessante, quando ele vai para a experiência, ele tem um caminho. Ou ele vai defender aquela experiência com unhas e dentes, porque foi uma experiência fantástica, vai falar para os amigos, vai falar para todo mundo que ele conhece e tudo mais, ou ele simplesmente não vai oferecer, ele vai falar mal, né? E quando ele fala mal muito mais vezes e para muito mais gente do que quando ele fala bem. Infelizmente, essa é a característica humana, né? Então, ele vai para o boca a boca, que sempre foi, né? Inclusive, até para eleger presidentes, o boca a boca sempre foi muito poderoso, né? E aí, então, ele vai para a defesa da experiência, né? Ou a defesa positiva ou a defesa negativa. Então, você tem todo esse processo de 360 em que você tem que estar com o cliente, inclusive fazendo pós-venda. Digamos que ele tenha uma experiência positiva, você vai economizar absurdos, porque o próximo cliente que vai ouvir a defesa desse que foi viajar, ele vai diretamente para a fase de consideração do destino, ou do produto, ou seja lá o que for que você vai oferecer para esse cliente. Então, o que acontece? Ele simplesmente sai de um processo de compra e te traz um grande ganho de tempo e de dinheiro na fase de consideração, que é a fase onde você mais vai ter que investir com 1 ou 2 ou 3 clientes que vão fazer todo o processo para que você possa pular a fase de consideração já para a fase do sonho do consumidor. Então, é super importante fazer o que nesse processo? Escolher com quem você vai trabalhar, quem é o teu cliente. Porque se você perde todo esse tempo com um cliente que no retorno dessa defesa não vai te ajudar, ou vai chegar e vai falar assim, não, mas aí eu iria sozinho, entendeu? Você perdeu tudo isso que você fez. Então, é super importante realmente saber quem é o seu cliente. E aí, então, a gente vai para a fase de consideração aqui, né? Quando a gente vai começar a trabalhar esse cliente, começar a trabalhar quais são os produtos que a gente vai vender. Então, antes de você fazer qualquer tipo de estratégia, que pode ser nas mídias sociais, que você não vai gastar muito dinheiro, ou que pode ser nas suas newsletters, com aqueles clientes que você já conhece e tudo mais, você tem que fazer a pergunta: quem era o seu passageiro, né?
Se você não sabe responder isso, isso significa que já existe uma questão ali que você precisa ver em como você trabalhava antes, né? A gente tem um vídeo, a gente acabou de fazer o nosso canal de YouTube, porque a Vertebrata sempre foi uma empresa boutique e a gente sempre trabalhou muito para outros clientes, para os nossos clientes e tudo mais. E agora a gente está começando a fazer algumas coisas nossas, que a gente está tendo mais tempo também. Então, quem quiser entrar no canal do YouTube da gente, que ainda não tem 100 seguidores, por isso a gente não tem o nome Vertebrata, mas vocês podem entrar, depois eu mando o link. Lá tem uma apresentação que eu fiz com uma operadora que fala o passo a passo do que você tem que fazer para se planejar como empresa, para você entender como responder essa pergunta. Quem era seu passageiro? Ele era um cara que tinha emprego, férias e dinheiro? Será que ele ainda vai ser esse cara, quem ele é hoje? Porque quem ele era é uma coisa, quem ele é vai ser outra coisa, né? Quem é seu passageiro? Será que ele vai ter férias esse ano? Ou será que a escola do filho adiantou as férias? Por exemplo, a escola do meu filho, a gente tem só 15 dias de férias agora em julho, porque foram adiantadas 15 dias de férias antes. Será que essas férias vão ser adiantadas? Será que elas... Então, você vai ter que gerenciar isso e entender. Ele tem férias e ele tem dinheiro? Né? Essa é a questão. E esse dinheiro, muitas vezes, isso é super importante, a gente ficar ligado no que acontece economicamente com o país. Quando a gente tem um sistema financeiro em que a gente tinha, no mínimo, 8%, 9% de rentabilidade com um investimento simples nos nossos fundos multimercados, né, nos nossos CDBs, que era um rendimento muito fácil, era um rendimento onde você colocava o dinheiro, se você tinha que tirar, no máximo 30 dias depois ele estava na tua conta, e você tinha uma rentabilidade praticamente garantida. Hoje, essa rentabilidade de fundos com menor riscos, ela caiu para 2,5%, 3%, né? Quando muito, talvez no ano, ela chega a 6%. Então, mesmo o cara que tinha dinheiro e que estava contando com a rentabilidade dos investimentos dele para ele viajar, ele vai ter uma reformulação de como ele vai usar isso na vida dele. Então, assim, ele viajava com os investimentos que ele tinha, ou ele viajava e pagava em parcelas depois com o salário. Tudo isso vai ser bastante importante você entender do teu passageiro, você não vai conseguir entrar em detalhes, né, porque ninguém abre a vida assim facilmente, mas todo mundo está passando por isso, todo mundo que tem algum tipo de investimento está passando por isso. Então, na verdade, você vai gastar mais tempo com o cliente, né? Você não vai perder mais tempo, desculpa ter falado isso, justamente porque você vai entender mais quem ele é e se adequar, talvez, financeiramente, àquilo que ele vai poder pagar e como. Então, talvez o tempo de viagens, e a gente, às vezes, eu vejo as pessoas falando, mas 24 meses para viagens internacionais é muita coisa. Talvez não, porque talvez esse tempo de planejamento dele, para ele poder gastar, seja importante. E a gente está falando de uma classe média alta que está sofrendo esse impacto. Eu não estou falando de uma classe média baixa, né? A classe média alta, inclusive, que desperdiçava, né, dinheiro com várias coisas ou gastava com coisas mais fúteis, ela vai recalcular para poder fazer essas viagens internacionais. E vai ter uma demanda reprimida também, mas os investimentos não vão pagar mais essas viagens. Então é importante a gente saber disso e lembrar desse porém, né? Então você vai organizar essas respostas e aí fazer pesquisa. Hoje a gente tem um monte de possibilidade de fazer pequenas pesquisas de Google e tudo mais, onde você faz 5, 6 perguntas que te ajudam um monte a oferecer para o passageiro aquilo que é mais possível para ele, né? E lembre-se que aquilo que é mais possível para ele talvez não seja rentável para você. Então você vai ter que fazer essas duas pontes, né? E aí, quais são os motivadores desse passageiro? A gente tem muita gente que viajou pela primeira vez, pela segunda vez na vida e que hoje, né, mudou o hábito de consumo e pensou assim: os imóveis estão muito caros, né? Principalmente gente jovem, né, que ganha bem, às vezes trabalha no mercado de TI e tudo mais. E eu não vou querer comprar um apartamento, mas eu vou querer viajar a minha vida toda. Esse motivador é muito importante para quando você definir com quais clientes você vai trabalhar, porque a viagem tem que estar no top 10 da cabeça dele do que ele gostaria de fazer na vida, né? E eu acho que esse número de pessoas, principalmente no Brasil, tem aumentado muito. Um problema que eu vejo no consumidor brasileiro, no geral, é que ele tem a mania de ir para os mesmos lugares. Então, você, como agente de viagem, quando
também se fixa nos mesmos lugares onde o consumidor sempre viaja, está perdendo o cliente, porque na verdade ele meio que aprende a viajar sozinho e aí ele não se interessa para ir para outro lugar. Então é muito importante entender o motivador para ver o que você vai oferecer, né? Opa, desculpa, deixa eu passar aqui que aconteceu alguma coisinha aqui, travou. Tá. E aí a gente vai ver, você vai ver como que você se conecta com ele, né? Então, assim, ele é um cara que gosta de falar, tem gente que não gosta muito, que prefere se comunicar por e-mail, tem gente que gosta de receber uma ligação, tem gente que prefere que você envie algumas coisas para ele olhar, então você vai entender um pouquinho qual é o momento de se conectar, isso tudo em pesquisa, que você mesmo pode fazer, né? E fazer uma análise SWOT. Eu vou mostrar para vocês o que é uma análise SWOT, para quem não sabe ainda, né? Essa análise SWOT é um passo antes de você ir para o momento ali de você atacar o cliente, eu diria assim, né? Não vou falar atacar porque é uma coisa, essa palavra é meio estranha, mas é na verdade de você oferecer para o cliente aquilo que você está formatando, né? A análise SWOT, que em português é a análise fofa, ela consiste em você colocar algumas informações super importantes para você mesmo, para você decidir o que você vai ofertar, né? E aí eu vou mostrar para vocês depois. E aí você pode reunir, uma vez definido o que você vai ofertar, quais são os produtos e serviços, que é esse passo que você tem que dar para trás um pouquinho antes, e aí a gente vai falar sobre isso na consideração do consumidor, o que ele vai considerar que você vai oferecer para ele. Você pode reunir já fotos, vídeos, conteúdos, e os destinos e serviços e hotelarias, eles têm muita coisa para oferecer para vocês, então vocês podem, na verdade, fazer um conteúdo melhor, não depender tanto, às vezes, de um operador só para te mandar o itinerário, e quando você escolher o que você vai trabalhar, você trabalhar aquilo com profundidade, para você oferecer para o cliente realmente alguma coisa que ele vai olhar e vai falar assim, isso aqui é uma coisa que ele está me oferecendo que ele pesquisou e que eu não preciso perder esse tempo pesquisando, né? Então, você tem que ter esse valor para o cliente, né? E isso aqui que vocês estão vendo agora é o que é a análise fofa, né? Então você começa colocando quais são os pontos fortes de um destino. Então eu vou fazer rapidamente aqui para vocês, por exemplo, se vocês definissem trabalhar com o Canadá, tá? Pontos fortes do Canadá. Dólar canadense mais baixo que o americano e que o euro. É um país que tem um excelente sistema de saúde público, que os nossos planos de saúde e alguns dos nossos seguros-saúde cobrem alguns dos melhores hospitais que existem no Canadá. E é um país que já se preocupava com a higienização de todos os seus ambientes externos, assim como dos ambientes internos há muito tempo. A hotelaria canadense tem um padrão muito alto. E a Air Canada, por exemplo, é uma das únicas empresas aéreas que oferecem comissionamento para os agentes de viagem. Mas está caro, mas não sei o quê, mas talvez valha a pena você perder um pouco mais de tempo para você ganhar mais como agente, porque você tem que pensar no seu negócio, tá? Indo para as fraquezas do Canadá. Ainda é pouco desconhecido, ainda não tem o apelo emocional que o brasileiro faz imediatamente, por exemplo, com o destino da Disney e tudo mais. Tem um inverno mais extremo em alguns pontos. Falando já, aí eu voltaria para forças, né? Porque isso daqui é um brainstorm que você vai fazer. Mas o Canadá tem excelente infraestrutura para o inverno também. Então, aqui seriam os weaknesses, né? O visto ainda é considerado por muitos como um visto difícil de tirar, as pessoas ainda não sabem que é super fácil, que tem agora o visto de autorização eletrônica de viagem para quem já tem o visto americano. Então, tudo isso você vai colocar na sua análise SWOT dos produtos, serviços e hotelaria que você vai oferecer, para você entender o que vai ser bom para você como agente oferecer também, né? Para não ficar oferecendo um monte de coisa que você não vai ganhar quase nada depois, né? Porque a gente tem isso também. Antes a gente ganhava no volume, a gente vai ganhar muito menos no volume agora, gente. Não esquece disso, tá? Quais são as oportunidades que esse destino oferece, por exemplo? O Canadá oferece a oportunidade de você ter várias viagens desse cliente para o mesmo destino. Então, ele pode ver a aurora boreal, ele pode esquiar, ele pode ver ursos polares, ele pode conhecer as cidades da costa leste e da costa oeste, que são super diferentes. Quais são as ameaças? Tempo de abertura. Será que o Canadá vai abrir para brasileiros antes dos Estados Unidos, antes da Europa? A gente não sabe direito. O passageiro pode desistir do aéreo porque o aéreo direto é muito mais caro. E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai fazer
a conclusão da análise SWOT, ou seja, para eu poder vender o destino Canadá, eu preciso mitigar XYZ das fraquezas e das ameaças dele e tenho que fortalecer as forças e as oportunidades. Quando você fizer isso, fica muito mais fácil de você entender o que você deve vender e como, né? Aí você fala, mas eu vendo 1000 destinos. E eu não estou pedindo para você fazer isso com os 1000, eu estou pedindo para você fazer isso apenas com aqueles que você achar importantes para fazer essa fidelização do seu consumidor. Não esquece disso. Porque os outros 1000 que já tem mais ou menos isso na cabeça do consumidor, você não precisa fazer esse trabalho. O que você precisa fazer é se vincular a algo que é muito mais importante para você e para o seu cliente, tá? E aí, na fase de consideração, o que você pode usar para oferecer para o cliente aquilo que ele vai conhecer, considerar, desejar e sonhar? Você pode usar guias ou locais, né, guias de turismo que algum operador usa, ou pessoas locais, que lógico, tem que ser pessoas escolhidas a dedo, não pode ser uma pessoa sem noção, que fale alguma coisa nada a ver do lugar e tudo mais. Para dizer um pouquinho mais em como está sendo essa retomada de atrações, se a limpeza do hotel tá legal ou não tá. Então, uma pessoa que de repente vai fazer alguns vídeos para você e vai te ajudar a vender aquele destino ali, né? Depois, o sistema de saúde local e o seguro-saúde. Você vai precisar pedir essas informações, né? Porque isso vai ser uma coisa que antes... e vamos lembrar uma coisa, né, também, em relação à pandemia. A gente tem pessoas que vão sair dessa pandemia muito mais preocupadas com o seguro, com o sistema de saúde, com se elas estão indo para um lugar limpo ou não estão, qual que é o tipo de preocupação com os serviços, como vai ser isso no futuro e também com a sustentabilidade. E a gente vai ter pessoas que não estão preocupadas com nada, que elas só querem comprar e ir. E normalmente essas pessoas que só querem comprar e ir são aquelas que não vão comprar com você por conta do seu valor. Elas vão comprar por conta do preço. Então, não sei se elas valem tanto a pena assim. Para elas você pode vender. Para essas outras, você pode conquistar. Então, você tem que saber o que você vai vender, o que você vai conquistar e quais são os passageiros que você vai querer ter, né? Você vai ter que mostrar os métodos de higienização e as medidas de distanciamento. Isso num futuro, né, próximo. Eu diria assim, o futuro próximo é curto, médio prazo, até que haja vacinação, até que haja um tratamento para a pandemia, né, para o coronavírus, e até que haja políticas públicas em todos os lugares que estejam mais alinhadas com o recebimento de turistas internacionais. Então, a gente viu que o Louvre já abriu, por exemplo, alguns parques no Canadá já abriram. Como que isso está sendo? A gente lembra de setembro na Europa, por exemplo, não vai mais acontecer aquelas aglomerações que aconteciam em Roma, né? A gente não vai mais ver isso durante um bom tempo. O que isso significa? Talvez um valor maior que o passageiro vai ter que pagar, talvez ele tenha que passar mais dias no destino para poder fazer visitas que ele quer fazer, e ele vai ter que se adaptar muito mais aos ambientes indoor, onde ele vai nos museus, onde ele vai visitar efetivamente. Então, um destino que eu proporcione alguns tipos de experiências outdoor a curto e médio prazo é o ideal, na verdade, para a gente poder oferecer, porque a longo prazo a gente vai conseguir, lógico, oferecer tudo que o mundo pode ter de melhor para o passageiro, mas a curto e médio a gente vai ter problemas de número de pessoas entrando, desse distanciamento social, de valores, então é importante pensar nisso quando a gente for ver o que a gente vai oferecer. Gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisam, tá? E aí você vai ter que ver o valor versus o preço, né? A viagem tem possibilidade de você ser top of mind, né, na cabeça do consumidor. Você tem que oferecer o seu valor. Olha, meu amigo, eu estou aqui tendo o maior trabalho para te trazer uma coisa sensacional que você só precisa pegar e ir para o lugar. Eu já te mostrei como é a higienização e tudo mais. E o preço vai ter que caber no bolso dele. O consumidor, eu acho assim, qualquer consumidor que tenha consciência, né? Eu não estou falando das pessoas que têm um problema de achar que elas precisam levar vantagem em tudo. Essas pessoas existem, assim como existem os consumidores que são mais conscientes. Ele vai entender que se ele pagar uma parcela a mais, por exemplo, para pagar o trabalho que você está tendo por ele, vai valer a pena, né? Então, por isso que vocês precisam sempre pensar muito bem quem vocês vão atacar nesse
sentido da consideração. Quem vão ser os meus targets, né, meus alvos? Por isso que eu falo atacar, que eu penso muito em inglês, mas quem é o seu alvo? O seu alvo não é o passageiro inconsequente que só pensa em preço. Presta atenção nisso, tá? Esses passageiros conscientes existem e estão cada vez mais preocupados em ter alguém que faça esse trabalho por eles, e eles estão dispostos a pagar, porque ele é aquele cara que vai continuar viajando, independente de como está a situação financeira dele, ele só vai se reorganizar para fazer isso, não esqueçam, tá? Ele vai querer saber o valor versus a segurança, né? Então, assim, isso significa que ele quer o valor junto com a segurança, né? Eu estou indo para um destino seguro, vai ter menos gente no hotel comigo. Como que esse hotel vai me oferecer o meu café da manhã? E assim, falando de Brasil, a gente tem um problema aí, né? Porque muita hotelaria brasileira ficou muito tempo se preocupando em receber passageiro, né? E pouco se preocupando com a limpeza. E a gente vê lá fora que as pessoas que começaram na limpeza hoje são gerentes e diretores dos hotéis. Por quê? Porque se a limpeza não está boa, isso significa que nada está bom no serviço do hotel. E a gente tem muita hotelaria no Brasil em que o serviço de limpeza é muito ruim, né? Então a gente vai ter que se preocupar muito com isso na hora de oferecer a limpeza para o passageiro, porque ele vai querer um lugar onde ele se sinta num lugar que ele está seguro em relação à higienização. A outra questão é, lá fora a gente também já tem a cultura, por exemplo, que tem gente que não gosta que que a equipe de limpeza entre no quarto todos os dias. Aqui as pessoas vão ter que se acostumar com esse novo hábito, né? Será que você vai querer todos os dias alguém arrumando sua cama do hotel? Será que isso pode ser convertido em algum tipo de desconto para o hóspede, né? E que se ele ficar 2, 3 dias sem arrumarem a cama dele, por exemplo, tiver uma troca de toalha só para não ter tanta gente entrando no quarto? Então, são coisas que você precisa considerar, porque o consumidor vai considerar isso também. E aí, uma coisa importante é vocês terem o conteúdo gerado por usuários, user-generated content, que a gente fala nas mídias sociais, né? Se você já teve gente que viajou com você, que tirou fotos, que gostou da experiência, se você já identificou esses passageiros, use o conteúdo deles com a autorização deles. Peça, olha, posso usar? Você pode me marcar no seu conteúdo? Pequenas ações assim dão um resultado extraordinário. Quando o passageiro vai, te marca e fala assim, olha, viajei com ele foi super bom e não sei o quê. E aí você vai precisar ter, de alguma forma, uma possibilidade de retorno para esse passageiro. Mas é uma troca muito bem-vinda. O passageiro gosta de falar bem quando ele se sente bem atendido, né? A gente também vai ter que pensar em sustentabilidade, né? Então, assim, eu vou para um hotel em tal lugar e esse hotel está literalmente matando a praia, né? A gente vai precisar pensar nisso cada vez mais, porque eu acho que quem ainda acha que não pensar em sustentabilidade está ok, impossível, gente. A gente, principalmente no turismo, a gente vai precisar pensar muito em sustentabilidade. Quer dizer, quanto que aquele lugar consegue receber de turista, como que isso vai ser em relação ao impacto ambiental, né? Isso é uma coisa que cada vez está mais na cabeça das pessoas e também no planeta, né? A gente está vendo o planeta se manifestar em relação a isso. A diversidade, né? Então, é um lugar onde eu vou ser bem-vindo. A gente tem hoje passageiros de todos os tipos. A gente querer achar que é possível excluir um grupo de passageiros é a mesma coisa da gente achar que a gente pode viver numa bolha, né? E não dá para viver numa bolha mais. A gente precisa receber e ofertar para todos. Então, a diversidade de opções de experiências tem que ser a mesma da diversidade dos passageiros. Tem passageiro que quer ir para algum lugar só para sentar e comer e tomar vinho, assim como tem outro que quer ir para algum lugar para subir numa montanha. Você precisa poder oferecer isso, né? E a inclusão. Tem muita gente que quer viajar e que se sente excluída porque tem talvez alguma dependência física ou tem algum tipo de limitação. Então, isso é importante a gente entender que esse tipo de turismo está aumentando e muito também, tá? E aí, a gente, em relação ao que a gente também oferece, a gente precisa ser verdadeiro, né? E aproveitar todas as mídias gratuitas com muito cuidado. O que significa ser verdadeiro, né? Então, assim, eu vou dar alguns exemplos para vocês que vocês já ouviram falar, né? Teve uma influenciadora que fez um stories e teve que tirar o Instagram dela do ar. Uma pessoa que a gente imaginava que tinha total controle, né, e consciência em relação aos seus canais de mídias sociais, que foi ali onde ela cresceu, né? E aí, de um dia para o outro, ela teve que tirar o canal dela do ar porque fez um story num momento errado, falando coisas que
as pessoas não conseguem mais engolir. Então, é muito complicado quando alguém chega para vocês e fala assim, vamos fazer as mídias sociais, você mesmo faz a sua mídia social. Vocês têm que tomar muito cuidado, fazer muita pesquisa para vocês entenderem que não se pode mais brincar com marcas, né? Outro problema, quando acontece um problema, que erros acontecem, você tem que ter uma resposta imediata para a crise, né? A gente viu lá o supermercado, que teve o cachorro que entrou, que demorou para dar resposta sobre o que aconteceu com o cachorro ali, e esse supermercado não teve uma resposta à crise conveniente, foram meses de perdas ali. Teve também o dono de uma marca de coisas de esporte internacionais que perdeu metade dos seus afiliados e tudo mais, porque também falou contra uma etnia. Então, assim, não dá mais para a gente falar o que a gente quiser nas mídias sociais, né, gente? A gente tem que ter consciência e respeito por todos os cidadãos, de todas as raças e credos, e aí você tem que ser super cuidadoso com o que você posta, porque um errinho, uma brincadeirinha pode te levar para o segundo top do Twitter, que aconteceu, por exemplo, com uma moça que foi visitar o Canadá e publicou que o VR tinha caído quando ela estava vivendo uma experiência de luxo. Então, são coisas que eu vejo acontecer todos os dias, gente que está aí na mídia. Por que não aconteceria com a gente que somos pequenos, né? Então, ter alguém mais conectado, entendendo esse processo, com a cabeça mais aberta, para te dizer, ó, isso aqui tá legal publicar, isso aqui não tá, é importante, tá? Tomem cuidado, muito cuidado com as mídias sociais, tá? Antes da pandemia, a gente tinha 3 meses mínimo de impacto para a conversão de um passageiro e 7 vezes, eram 3 meses de campanha, de qualquer tipo de campanha, vou fazer newsletter com mídias sociais, que são mídias minhas e baratas e que eu não preciso gastar dinheiro, era um mínimo de 3 meses de impacto e 7 vezes, né? Então, você tinha que impactar aquela pessoa 7 vezes de formas diferentes e 3 meses de impacto. Isso foi feito em pesquisa pelo Destination Canada também, e é um hábito do consumidor brasileiro. Hoje, você pode ter certeza que esse tempo aumentou e que o impacto, talvez ele tenha que ser menor, mas com muito mais qualidade, né? Então, os vídeos, como eu falei para vocês, o que vocês podem oferecer nas mídias sociais também. Deixa eu só tirar daqui de novo, porque fica me atrapalhando quando eu vou ver. E, de novo, muito cuidado, tá, pessoal? E defenda as conexões emocionais que existem entre o passageiro e o destino, né? Então, para você entender quais são essas conexões emocionais, você precisa ter empatia. Às vezes você fala assim, gente, por que essa pessoa gosta disso? Tipo, né, não tem nada a ver comigo e tal, mas ela gosta. Então, assim, você tem que entender aquilo ali e criar empatia com o destino. Será que aquele destino oferece aquilo? Tem destinos que não vão oferecer enogastronomia, por exemplo, né? E tem destinos que vão oferecer experiências de Natal incríveis. Então, sabe, se você perguntar para o passageiro o que você gosta, você tem assim um apreço pela época natalina? Tem gente que odeia, gente, tem gente que ama. Então, é olhar aquilo ali e tentar entender quais são essas conexões emocionais, né? E a empatia é uma palavra que ela não pode ser só uma palavra, ela tem que ser uma atitude, né? Para quem ainda não criou empatia, para entender e ouvir o outro, mesmo quando não concorda com ele, em tempos de extremos, né, vou dizer assim, em tempos de extremos em que a gente tem opiniões tão diferentes, não vai se dar bem, gente, porque não tem como a gente conviver num mundo em que hajam extremos mais, né? E inclusive, principalmente no turismo, onde a gente tem que ter uma mente aberta para conhecer outras culturas e tudo mais. E aí, quando a gente finalmente fez tudo aquilo, e aí vem as partes, entre aspas, mais fáceis, né? Vem a venda e o planejamento do itinerário. O que é importante a gente saber? Que a venda ela tem que ser segura, né? Ela tem que ser uma venda que traga saúde financeira para você, para o seu passageiro e uma saúde financeira na viagem, aquela que te faça revender aquele produto. Né? Deixa eu colocar aqui de novo. Então, você precisa ver quais são as exigências de viagem, a necessidade de adaptação cultural, porque é uma coisa que é super importante. A gente tem o brasileiro, eu gosto muito do Brasil, né? Eu preciso falar isso. Muita gente já me perguntou por que você não muda? Eu não mudo porque eu amo o Brasil. Eu amo a multiculturalidade brasileira. Tem alguns aspectos na cultura brasileira que eu não gosto, né? Mas eu acho que nós brasileiros, a gente tem muito a aprender lá fora e a gente tem muito a ensinar. Uma das coisas que a gente mais tem a ensinar é a nossa flexibilidade, a nossa adaptação a extremos, né?
E uma das coisas que a gente tem que aprender é que regras existem. Não adianta, gente, agora principalmente, né? A gente acha que todos os lugares vão dar um jeito na nossa vida. Não vão. E o passageiro, ele tem que saber disso, e você, como agente de viagem, tem que explicar. Meu querido, é o seguinte, por exemplo, no Canadá existe uma grande classe média, né? Ninguém é muito rico, dificilmente, né? Os super ricos fazem essa um pequeno percentual da população, e também não tem super pobres, né? E as pessoas, elas não sentem diferença entre alguém que está atendendo e alguém que está recebendo aquele atendimento. Então, se alguém chega com arrogância no Canadá, é super mal visto. E a gente está com uma imagem ruim lá fora, infelizmente. Então, cada passageiro de vocês, cada um de vocês que trabalha com turismo internacional, cada pessoa que fala sobre o Brasil e sobre os brasileiros tem a responsabilidade de refazer a nossa marca lá fora, né? Como pessoas abertas, empáticas, que muitos, a grande maioria de nós né? Então isso é uma coisa super importante a gente ter essa adaptação cultural, né? E também oferecer aquilo que a gente tem de melhor, que era o que a gente era antes, visto como algo que era muito interessante. O Brasil era interessante, hoje não é mais, né? Há quase 8 anos eu tenho tentado defender o Brasil, então eu preciso da ajuda de vocês para isso, né? A outra coisa também muito importante é o planejamento financeiro, né? Que você vai ter que ver qual é a rentabilidade de investimentos, porque os investimentos eram a fonte de viagem de muita gente, né? E hoje esse cara está olhando e falando, meu Deus, eu estou com 2,3, se eu entrar para a bolsa eu vou ter um risco de 15%, se eu entrar no renda variável, hoje está bom, amanhã está ruim. Então ele vai tentar deixar os investimentos dele por mais tempo para poder ter rentabilidade maior para poder viajar. E você vai ter que entender como é que isso funciona, né? Talvez aumentando as parcelas, talvez fazendo com que o que ele pague à vista seja assim impossível de recusar, porque se ele pagar à vista com, sei lá, 20% de desconto, ele não vai ter 20% de rentabilidade em 2 anos, entendeu? A não ser que ele seja um super expert na bolsa, né? Versus a moeda do dia. Então, hoje o dólar está caríssimo, né? O dólar americano, o dólar canadense está muito mais baixo, a gente não está nem em 4, mas as passagens aéreas são vendidas em dólar americano. Então, a gente vai ter que fazer essas conversões. A conversão do dia com planejamento de parcelas, com rentabilidade de investimento, vai ser importantíssimo para você fazer a conversão da venda, tá? A política de troca e reembolso, a mesma coisa, né? Então, assim, todas essas preocupações, eu sei que é muita coisa para um agente de viagem, mas quando eu falo isso aqui para vocês, eu tenho que ter praticamente o mesmo volume de preocupações quando eu ofereço um plano de mídia para o meu cliente, né? Porque se eu não ver tudo isso, não vale a pena. E por isso que às vezes eu não trabalho para alguns clientes, porque se o cliente não entende que eu estou fazendo tudo isso por ele, eu não quero receber aquilo. Aí eu vou fazer qualquer coisa, entendeu? E se for para fazer qualquer coisa, não preciso colocar a minha marca ali. E hoje a gente tem que definir se a gente quer fazer qualquer coisa e tudo bem com isso, né? Só que aí fazer qualquer coisa, a gente tem várias empresas no turismo que fazem. Ou você tem que ser o diferencial. E é aí que você vai poder crescer nesse ambiente de extrema desorganização mundial, né? Que é o que dá tempo da gente fazer isso. E aí a gente fazer o itinerário que mixe o indoor com o outdoor, porque a gente não quer o cara frustrado porque ele foi até, sei lá, foi até qualquer lugar e não conseguiu entrar no lugar onde ele queria ir porque não tinha mais ingresso para vender. Então, você fazendo o mix entre ambiente indoor e outdoor, e principalmente as experiências que dependam menos do ambiente indoor agora, né? Quando, logo que abrir, vamos falar dessa forma, nos lugares mais perto, inclusive, vai ser super importante. Então, passeio de bike, né, ver a aurora boreal, quando for agora, se a gente conseguisse chegar no final do ano para viajar internacional, que eu não acredito nisso, tá? Talvez no inverno do ano que vem, em março, ou talvez só em agosto, setembro do ano que vem, lá fora, quando começa a temporada de aurora boreal, vai ser algo interessante para esse cara, ele tem um mix entre outdoor e indoor, tá? E acho muito interessante fazer esse mix mesmo de itinerário. Lembrando que eu sempre coloco a Europa em setembro, porque eu fui em setembro para a Europa e fiquei super chateada, porque eu não consegui ver quase nada de tanta gente que tinha na fila. Imagina agora, né? E aí, o detalhamento de sistemas em planos de saúde e seguro viagem, né? Então, assim, olha, meu amigo, você vai ter isso. Se você ficar doente, você tem isso aqui perto do seu hotel.
Pouca gente sabia que os Estados Unidos tinha esse gap, né, no sistema de saúde. Hoje as pessoas, eu acho que estão entendendo um pouco melhor isso, né? Então, assim, pô, eu vou para um lugar onde se eu quebrar a perna eu vou gastar $3.000 para depois ser reembolsado, talvez sim, talvez não pelo meu plano. Vocês precisam pensar nisso quando vocês forem oferecer, né? Esse sistema de saúde é super importante, gente. E as pessoas passaram horrores agora. Vamos lembrar também, teve gente que estava ali viajando, que era um viajante internacional frequente, que teve experiências ruins para conseguir voltar para o Brasil, né? E aí eles vão reconsiderar como é que eles vão viajar também. Então, esse detalhamento de responsabilidades é super importante, você vai poder falar, olha, é o seguinte, amigo, eu sou responsável até aqui. Agora, sim, aconteceu XYZ, quem é responsável é lá, não sou eu, entendeu? E isso foi super importante, uma conquista da ABAV também com as outras associações, de mostrar que vocês são agenciadores, vocês não podem ter 100% da responsabilidade. Assim como eu, como agência, não posso ter 100%, não sou eu que tenho o produto, né? Então, é muito importante esse detalhamento de responsabilidade para o consumidor entender que existem coisas que acontecem, né? Inclusive, tem coisas que acontecem que ninguém tem como resolver, né? Então, assim, essas outras palavras, eu tenho colocado no Instagram da Vertebrata várias palavras que falam sobre o novo marketing e o novo mundo, que esse é o mundo que eu quero. Isso significa que ele vai existir 100%? Não, mas o outro mundo que não vai ter isso, eu não quero trabalhar com ele, né? Eu tenho total consciência disso na minha vida. Assim, eu quero trabalhar com gente que tenha cuidado com aquilo que oferece, tenha cuidado com aquilo que compra e tenha valores, né? Porque se você não tiver valores, você nunca vai entender a diferença entre algo que tem um preço e que tem outro, né? Isso é muito, muito importante, tá? Se você não entender que, assim, isso em qualquer coisa, se você não entender que uma pessoa tem valor, independente de qual posição social ela está, você não vai conseguir ter o valor em relação ao preço, gente, né? E preço não é tudo na vida. Às vezes você paga um preço mais barato e tem uma dor de cabeça impressionante. Então isso vai ter que ficar muito claro. Acho que a pandemia trouxe essa conscientização para muita gente, ainda não para todos. E lembrando que a nossa economia aqui no Brasil, ela também vai ficar prejudicada um tempo, vai ter muita gente que não vai ter grana para viajar e tudo mais, mas a demanda reprimida está aí. E o que você vai ter que fazer é sobreviver esse período, basicamente. Sobreviva adquirindo experiência, só isso, né? E diga a verdade. Uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, eu lembro que eu fui numa exposição de marketing, e aí eles mostravam fotos que vinham nos anúncios e tudo mais, e aí a expectativa. Então, tinha o hambúrguer da foto e a expectativa, a realidade, né? Então, você não pode criar expectativas erradas, tá? As pessoas preferem lidar com a verdade, lidar com aquilo que pode acontecer de errado, né? Olha, você pode ver a aurora boreal, pode ser que você não consiga. Não sou São Pedro, não controlo o tempo, mas existe chance de 70%. Nós vamos ter que aprender a ser que nem os médicos, gente. Eles são treinados para falar a verdade, né? Nua e crua, doa quem doer, com compaixão e amor. É isso que a gente vai ter que aprender a fazer. Não adianta tentar disfarçar nada, tá? Outra coisa, a gente passou agora para outra parte, né, que é a final, que é a parte que antes a gente fazia apenas tirando pedido, que lindo, entrava alguém, a gente tirava pedido, ele ia embora, né? Isso eram os velhos tempos do turismo, a gente vem se adaptando há muito tempo. E uma coisa que a gente precisa entender, pessoal, é que a gente tem um problema de baixa autoestima no Brasil, né? A gente acredita, porque a gente tem realmente muitas dificuldades, e a gente escancara tudo mesmo, que a gente é um lixo em tudo. Isso não é verdade, tá? A gente tem um dos trades de turismo mais organizados do mundo, tá? Eu diria que ele é organizado a ponto de se parecer com o trade do Reino Unido. O dos Estados Unidos não tem comparação em relação ao nível de organização que a gente tem aqui no Brasil. Então, acreditem na sua expertise, porque vocês são bons profissionais, sabe? Existe muita gente ruim em outros lugares e vocês são muito bons. Vocês só precisam se adaptar a esse novo tempo louco que apareceu, em que as pessoas achavam que a internet era tudo e que agora elas estão percebendo que não é bem assim.
Então, vamos continuar. Na hora da compra, é super legal você criar uma hashtag sua, sabe? Pedir para o seu passageiro, os parceiros, por exemplo, você tem uma operadora que você compra dela, e os seus destinos, parceiros também, o máximo de pessoas que você conhecer, usar aquela hashtag. Então, por exemplo, quando a gente trabalhou para o Canadá, a gente criou a hashtag Extraordinário Canadá. Se você puxar no Instagram essa hashtag, vai ter um monte de gente até hoje publicando com ela. E ela não existia antes. A gente fez para o Canadá. Então é legal você criar uma hashtag em que você consiga monitorar nas mídias sociais como é que está sendo a experiência do passageiro. Aí você vai conseguir fazer o repost com um programinha de repost quando ele estiver viajando, né? Se você conseguir fazer os passageiros já publicarem os TBTs às quintas-feiras, olha, você pode publicar uma foto de quando você for viajar comigo e me marcar na foto com essa hashtag aqui, aí você já pode começar a fazer, dentre esses de 3 a 6 meses, eu acho que vai ser agora um ano aí de impacto para o passageiro, você já pode começar a construir a sua marca ali, que é uma coisa simples de fazer e muito fácil, tá? E aí vamos ver o que mais que a gente pode fazer aqui. Desculpa, gente, eu fui mudando toda hora da tela, mas aqui o chat fica em cima das coisas que eu escrevi. Então Ô, você monitora. Sheila, Oi, diga. Sheila, oi, posso só falar? Tem alguns elogios aqui para você, não sei se você quer já ler agora, você vê pro final. Tem gente, tem presidentes de Abaves aqui com a gente, tem pessoal da nossa diretoria também. Tem um pessoal que está falando bem legal. Você quer que eu leia? Você lê depois ou tanto faz? Só para te dar um toque, assim, que tem gente falando, que realmente sensacional o que a Sheila está dizendo. Parabéns pelo conteúdo, muita coisa legal aqui. Obrigada, Beatriz. Eu estou dando uma olhadinha no chat também. Eu prefiro ir até o final para a gente não perder o fio. Tá, sem Não tem, problema, sem problema. a gente já está quase chegando ali, então é só, prefiro fazer isso e aí a gente vai conversar depois. Inclusive, eu quero fazer Tá esse bom, convite para todo mundo, tá bom? Obrigada, viu? tranquilo. Tá, obrigada, Beatriz. Bom, voltando aqui, gente, então a gente vai agora, né, ver o que, que a gente fazer uso dessa hashtag, enfim. Então, assim, você tem que escolher os seus parceiros, né? E lembrando que os operadores, por um lado, porque eu ouço de todos os lados, né? Eu ouço dos agentes, eu ouço dos operadores, eu ouço da rede hoteleira, eu trabalho com destinos, então, para mim, é um pouco diferente de onde eu recolho as informações. E alguns operadores também ficam chateados com a falta de fidelização do agente de viagem. E, por sua vez, o agente de viagem não fideliza com o operador por conta das inconsequências no atendimento. Hoje, mais do que nunca, vocês vão ter que se reaproximar e fazer uma corrente muito forte de quem são os seus parceiros e quem são os seus operadores. Primeiro, por índole e caráter. Quem são os operadores que estão ali no mercado, que estão ali há muitos anos, passando por coisas que vocês passam juntos e que vocês têm que lidar com um monte de gente que quebra e resolver o problema de um monte de gente de que está ali trabalhando. Essa reaproximação é muito importante. Vocês vão ter que se formar como uma corrente muito forte mesmo de trabalho conjunto para reerguer o turismo. E o turismo tem realmente muita chance de se reerguer. Lembrem-se que a gente tem um turismo receptivo de péssima qualidade para aquilo que a gente poderia ter. Então a gente tem muito trabalho pela frente. A gente vai ter muita coisa para trabalhar e muita gente para trazer para o Brasil, inclusive, depois desse momento. Então, agora que o nosso destino doméstico é o nosso ponto forte para os nossos clientes, vamos fazer com que eles trabalhem direito, vamos nos reaproximar das secretarias de turismo dos lugares e fazer com que as coisas andem, porque a gente depende muito da qualidade do serviço deles, né, também. Dê vantagens aos seus clientes por indicar outros. Aí você fala, gente, eu trabalho com uma margem horrível de lucro. É verdade, mas a sua loja da esquina ali que vende a roupa X precisa do seu cliente, que é o mesmo cliente dela. Então, vê se você faz uma parceria, de repente, para oferecer um necessaire da loja bonitinho, se você para o seu cliente. É uma coisa boba, mas todo mundo ama ganhar brinde. Isso é uma coisa da nossa cultura ainda, né? Então, faça esses pequenos acordos com seus negócios locais. Não se esqueça que as agências de viagem e os freelancers, inclusive, eles são importantíssimos na comunidade. E a comunidade tem outros empresários. Então, tragam os empresários e façam juntos ações que vão um indicar o outro, né? É outra coisa barata que dá trabalho, mas que dá um ótimo resultado também, né?
E aí também já, né, aquela coisa de que só os clientes virtuosos ganhavam amenities nos hotéis, meu amigo, já chega para o hotel e fala, olha, o cara já está indo num momento difícil, está se colocando ali, porque ele quer muito viajar, faz uma coisinha especial para ele, né? E aí tenta encontrar um pouco, qualquer coisinha que o passageiro receba que ele não está esperando, é uma grande coisa no sonho de viagem dele. Então, tente trabalhar com isso também, né? E aí, escolha do cliente, né? Lembre-se, você tem a escolha do cliente e tem a escolha de quem é o seu cliente. Não esqueça disso, você tem o poder de escolher quem é o seu cliente, gente. Eu sei que às vezes é difícil, que dá aquele desespero, que você fala assim, ai, mas eu vou perder tudo isso, ou vou... Você não vai perder, você vai ganhar, eu garanto para você, porque um cliente desse, que é mais difícil de conquistar, que você conquista, ele vai trazer muito mais gente como ele. Então, sabe, não deixe de vender para o cliente que te escolhe, mas escolha quem é seu cliente. Sempre faça isso, tá? A venda é um conjunto de variáveis, mas o seu objetivo é lucro. Não esqueça disso. Não venda, né? Ou então, assim, coloque limites para aquilo que você não tem lucratividade. Né? Veio o passageiro, eu quero que você faça tudo para mim, para você ganhar R$ 5. Amigo, eu não posso. Eu vou perder esses R$ 5, mas eu vou ganhar 3 horas de tempo para focar naquele cara que vai me pagar os R$ 500 mínimos que eu preciso receber para poder sobreviver, tá? Porque todo mundo precisa sobreviver, entendeu? Ou você vai trabalhar com quantidade. Para trabalhar com quantidade hoje sem sistema online é muito difícil. Então, pense nisso. Pense em como você vai fazer essa questão do conjunto de variáveis de vendas, porque isso é super importante. Se deem valor, sabe? Se deem valor e saibam que se você acha que você não tem esse valor, é porque você precisa trabalhar nisso. Então, trabalhe nisso, use esse tempo para fazer isso. O pós-vendas. O pós-vendas é super importante, porque lembra que eu falei que se você conseguir fazer com que esse cara faça o boca a boca, né? E aí hoje eu tenho uma outra coisa que eu coloco que é você preferir o olho no olho ao boca a boca, né? Você trazer, aí eu vou explicar o que significa isso depois. Basicamente, você precisa estimular a transmissão de experiências positivas. A gente, quando o passageiro fala, eu adorei a viagem, não sei o que, você fala, graças a Deus, ponto, né? O cara que teve algum problema, você dá 20 mil vezes mais atenção, lógico que você quer resolver o problema do cara. Mas aquele cara que foi bem, às vezes a gente esquece dele. E esse cara, ele precisa ser estimulado para falar sobre a viagem dele. Né? Antes ele era estimulado só no meio dele, mas você pode fazer isso acontecer a seu favor. Aí eu vou mostrar como. E lembrando que nesse momento você consegue levar o cara diretamente para a fase de consideração, que é onde você vai precisar passar o maior tempo para conquistar o primeiro passageiro nessa fase, né? Como você pode fazer isso? Se você já teve passageiros, eu vi que tem gente nova começando e tal. Se você já teve passageiros, escolha qual é esse passageiro. Às vezes você pode até se enganar, mas tente escolher, faça uma lista ali. Quem seria um bom defensor para falar da sua experiência? E aí você cria oportunidades para que ele possa dividi-lo com outros. Ou seja, você chama para uma live, você faz uma sala de bate-papo, manda um brigadeirinho para casa das pessoas. Faz alguma coisinha que não te custe horrores, né? Porque todo mundo hoje está tendo que lidar com quase nada de orçamento e mantenha o relacionamento com esses caras, sabe? Essa aproximação que é super importante, né? Liga como você tá, como é que tá a tua família, vamos falar um pouquinho da tua viagem que você gostou tanto, vamos sair um pouquinho dessa loucura. E as pessoas querem, muitas delas querem falar, né? E aí você tem que se tornar mais que um vendedor, gente, que isso eu sempre falei que o agente de viagem, muito antes disso tudo acontecer, eu sempre falei, o agente de viagem não é o cara que viaja, ele é o enfermeiro e o médico da viagem do passageiro, né? Quem foi para o turismo e achou que o turismo era viajar, normalmente se ferra, né? Porque eu trabalho também com marketing ao turismo e o pessoal, algumas pessoas que vieram trabalhar comigo achavam que iam viajar. E o trabalho para a gente poder, por exemplo, fazer um fan trip é 1000 vezes mais chato do que o fan trip é maravilhoso. Agora e o trabalho todo que você tem que fazer antes, né? E isso eu estou falando de uma das coisas que a gente organizava. Mas assim, o trabalho do agente é o trabalho de cuidado. Ele é um cuidador, ele não é um agente de viagem. Né? É uma pessoa que cuida, que gosta de ver aquilo ali bonito, que gosta de ver o cara sentindo prazer. É o mesmo tipo de relação de um médico e enfermeiro com o paciente deles.
é muito mais do que simplesmente viajar e ter o status da viagem, né? E isso é uma coisa importante para o passageiro entender, né? Então, você com certeza precisa mostrar que você é muito mais do que um vendedor de viagem, né? Você é um cuidador mesmo. E aí você vai oferecer valores e motivos que mostrem o que isso significa, né? Olha, meu amigo, se você tiver um probleminha lá fora, sou eu que vou ligar aqui para 100 pessoas para resolver. Eu não vou largar você na mão, tá aqui meu telefone, né? Você tem contato direto comigo, né? Sabe, eu também vou ficar apreensiva se você não conseguir ver a aurora boreal. A gente está junto nessa, você não está comprando de alguém que vai falar para você, tá bom, deu um problema, tchau, né? E isso é real, é uma coisa que o agente de viagem tem e que, por exemplo, eu adoro trabalhar com empresas, mas eu teria dificuldade em trabalhar com consumidores finais, com esse volume de emoção envolvido. Então, isso é uma coisa que vocês têm que é sensacional, né? Acho que até vocês todos deveriam fazer terapia, porque não é fácil ter que lidar com essas emoções que as pessoas veem de uma viagem, né? E aí, vocês precisam ter esse pensamento crítico, que é, primeiro, se você apertar o fornecedor, que vai apertar o fornecedor dele, que vai apertar não sei quem, para você conseguir vender, será que você vai estar vendendo uma coisa segura para você? E sempre lembrar, eu preciso ter sustentabilidade no meu negócio. Se isso aqui não me dá sustentabilidade, eu vou ofertar menos, eu vou fazer menos divulgação e vou fazer mais daquilo que me dá rentabilidade, porque é justo isso, né? O respeito aos seus fornecedores, o respeito a você mesmo e o limite que você impõe ao cliente por respeito também. Se a pessoa for embora, ela não merece que você venda, tá? Isso é uma coisa que você pode ter certeza. E aí preferir o olho no olho, a boca a boca. Hoje a gente vai precisar muito mais disso, né? Não é só uma questão de usar máscara, é uma questão de confiança. Quanto mais você construir confiança com o teu cliente, mais você vai vender, né? E deixa eu passar aqui que ele deu uma outra travada, peraí. O que a gente precisa se lembrar então de tudo isso? São algumas coisas para a gente lembrar no final, né? O tempo mínimo de exposição, então, que era necessário para a conversão de um turista internacional que já tinha visto, era de 3 meses e 7 vezes de impacto. Eu não tenho a pesquisa, mas vocês podem ter certeza que vai ser muito mais do que 3 meses de exposição. Então, tudo que vocês começarem a fazer agora, com certeza vocês vão conseguir recolher esse resultado no futuro, tá? O impacto de muito mais qualidade, empatia, abertura do que apenas oferecer o preço, tá? Isso é uma coisa importante. Reúna todas as informações possíveis para você poder gerenciar aquilo que você vai oferecer. Lembrando que você não precisa excluir uma coisa para ter a outra, você pode fazer a migração das coisas, tá? Valorize a sua expertise, né? Uma coisa que a gente tinha muita dificuldade era assim, as agências internacionais, né, vão lá e fazem o branding do cliente, e aí aquilo ali vem para a gente, ó, faz aí isso daí para o mercado brasileiro. Existe uma coisa, gente, que é científica da psicologia, tá? As pessoas são diferentes de país para país porque elas têm culturalmente impactos diferentes, psicologicamente. Elas não assimilam emocionalmente a mesma coisa. Então, alguns comerciais da Coca-Cola podem servir para o Brasil, não vão ser todos, né? Assim como o branding não funciona para todos os lugares. E você é o expert naquilo que você vende. E se você não for, você precisa ser. Então, recolha tudo que você tem de informação e realmente faça isso acontecer, né? Ter essa expertise, e porque quanto mais expertise você tiver e se sentir seguro com isso, você vai passar essa confiança para o cliente também. E o caminho, esse caminho que eu mostrei para vocês, que ele é diferente de médio, curto e longo prazo, ele é também um caminho que muda, né? E agora que a gente está numa pandemia, ele muda toda hora. Então você precisa estar sempre se reciclando e procurando informações que são coerentes, né? Informações de achismo, porque senão você vai enlouquecer. Você precisa estar firme na tua estratégia e fazer ela acontecer, né? Isso necessita de sensibilidade, porque a sensibilidade é o que vai fazer com que você entenda aquilo que o consumidor está pensando. Se você se fecha porque você acredita que só a sua bolha existe, você vai deixar coisas importantes de fora. Então, aprenda a ouvir, né?
E aí, o que eu queria pedir para vocês? Se vocês puderem seguir a gente nas mídias sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube também, se vocês colocarem Vertebrata lá, vocês acabam chegando no nosso canal. E eu queria convidá-los, quem está aqui e quiser fazer isso, se vocês quiserem fazer o seu Pet Purchase e a sua análise SWOT e tiverem perguntas, eu quero ajudar vocês a fazer isso, vocês que estão aqui nessa apresentação, tá? Se vocês quiserem me consultar e quiserem começar a fazer esse trabalho comigo em grupo, porque eu vou chamar todo mundo que está aqui que quer fazer, a gente vai criar um grupo no Telegram para a gente trocar as informações e fazer as análises SWOT dos destinos, fazer o pet purchase dos seus consumidores, a gente pode fazer isso em conjunto, eu estou convidando vocês. Então, me enviem um e-mail, tá? Para o e-mail sheila@vertebrata.com. E quando vocês forem fazer as suas mídias sociais, utilizem os hashtags Novo Marketing, Novo Mundo, né? Que eu espero que a gente tenha realmente. Agora, eu acho que você tem um cachorro. Oi, cachorrinho, você tá nervoso? E também eu queria mandar para vocês esse estudo da FGV, ele traz um pouquinho do cenário e tudo mais, e algumas dicas. Então, quem me mandar e-mail, eu mando para vocês também um estudo, tá bom? Beatriz, se você quiser, a gente pode agora, já acabei aqui. Vocês têm perguntas, pessoal? É isso que eu ia dizer antes. Eu tinha colocado aqui no chat que eles podiam me pedir também no e-mail ead@base.com.br, mas tanto faz. Podem pedir para mim ou podem pedir direto no sheila@vertebrata.com, tá? Não tem problema. Eles estão querendo apresentação e tal. O ideal é a gente até pode fazer o grupo juntas, Beatriz, porque Tá. o que eu quero fazer é realmente ajudá-los a fazer isso. Algumas dúvidas acontecem nesse caminho, né, de fazer o pet. Ah, legal. Vamos fazer então. Deixa eu ver. Tem algum microfone ligado? Será que é o meu que está dando essa interferência? Bom, nós éramos bem mais, agora nós somos 52. Está todo mundo me ouvindo? Quem tem interesse, então encaminha o e-mail para a Sheila fala comigo e a gente cria esse grupo. Mas eu queria te dizer, Sheila, que a gente tem inúmeros elogios à apresentação, eu fico muito feliz, assim, feliz pela parceria, feliz pelas pessoas que estão, né, aqui, estarem aproveitando muito. A gente tem agências de viagens de Recife, da Bahia, de São Paulo, interior de São Paulo. A gente tem de Florianópolis, Espírito Santo, muita gente legal. Rio de Janeiro também. Minas, Dulce, que é a nossa parceira da Bave Minas, também estava aqui com a gente. Enfim, muitos elogios, né, para você. A apresentação, a Ângela, que é a presidente da BAF Bahia, acabou de me dizer que. Acabou não, já faz um tempinho. Amo sua coerência e profissionalismo, Sheila. Isso é legal. Aí tem também a. Hã? Não, eu que agradeço a presença de todos e a abertura também em ouvir, porque às vezes, quando a gente vai, por exemplo, quando a gente entra num cliente para fazer essa mudança de pensamentos, a gente encontra muita resistência, né? Porque Muita as pessoas querem. resistência, sim. Então, eu fico feliz que vocês gostaram, porque isso mostra que é possível a gente fazer as coisas de uma outra forma. O que eu posso dizer para vocês sempre é isso. Assim, o Canadá, por exemplo, a gente não podia trabalhar com a massa, né? A gente não tinha como trabalhar com a massa, a gente tinha várias limitações no início. Então, é importante a gente saber que é possível. A gente tem muita gente no Brasil, a gente tem possibilidade de destinos próximos, em que a gente pode trabalhar com passageiros desses destinos também, né? Sim. E a gente tem realmente essa abertura, é só acreditar e fazer acontecer, mas vai precisar de uma mudança de paradigma, assim. Eu fico muito feliz, obrigada pelos elogios, pessoal. Você Gostei pode. muito. Hã? Não, eu ia dizer para você tirar a apresentação e você liga a sua câmera para quem está aqui com a gente ver um pouquinho você. Tá, deixa eu fazer aqui, peraí. É, Cheguei. o povo só tá me vendo, olha. Ah, sim, exatamente. Aí tem aqueles elogios aqui, essas Nassá sabem de tudo, que bela contribuição estão dando ao turismo. E aí, obviamente, se referindo também a Magda Nassar, né?
Temos aqui Belo Horizonte, realmente sensacional o que a Sheila está dizendo, parabéns pelo conteúdo, concordo, acredito em um momento de dificuldade, mas existe uma demanda reprimida, pois as pessoas querem muito viajar, né? Com certeza. E essa demanda reprimida é justamente a oportunidade, né, de fazer as coisas diferentes para vocês terem o retorno depois, né? Porque o passageiro que viaja uma vez tem uma experiência boa, ele pode trazer muita gente. E a gente vai ter um retorno econômico uma hora, né? E que a gente vai ter de novo uma Sim, classe emergente, que era a grande maioria das pessoas que estava voltando a viajar internacional, né? E deixa eu só falar uma coisa aqui que eu vi aqui. O cruzeiro marítimo realmente não pode ter visto eletrônico no Canadá. Tem algumas restrições ainda de visto, né? E lógico que a gente tem que ver como vai ser, mas melhorou muito. Mesmo o processo normal de visto canadense, hoje ele não levava mais do que 15 dias antes da pandemia, né? E a gente tinha pessoas que pensavam ainda que era muito ruim por conta do recall de marca, né? Do que aconteceu muitos anos, e a gente teve muito que lidar com essa barreira mesmo, com essa ameaça, né? A outra coisa em relação a essa demanda reprimida é que o que a gente precisa lembrar em relação ao turismo internacional é que houve um crescimento enorme do turismo doméstico nos anos de bonança, né, que eram os anos de 2000 e a gente teve um grande crescimento do turismo, eu diria de 2010 até 2015, que foi um grande crescimento, depois começou a estacionar. Esses turistas, eles não eram turistas internacionais, o que crescia muito, era mais turismo doméstico, né? E talvez a primeira vez que o cara iria para a Disney, primeiro destino turístico dele ali indo para a Disney, Orlando e tudo mais. O destino internacional ainda tem muito a crescer no Brasil. O brasileiro ainda não sabe viajar internacional, ele às vezes vai e tem medo da língua, então ele precisa de muito dessa ajuda, né? E vale a pena fazer isso, fazer esse esforço nesse momento de demanda reprimida. É agora que a gente precisa fazer esse esforço. Né? exatamente. E aí, então, a recomendação para o grupo no Telegram é te mandar o e-mail, né? É isso. Para eu poder criar o grupo. O Telegram ele tem muito mais gente, né, que a gente consegue fazer a interação. Ou Uhum. eu faço no WhatsApp. A gente tem que eu quero fazer isso para várias pessoas que forem entrando. Quando essa apresentação eu vou fazer para outras pessoas também. Mas a gente vai começar com esse grupo. De repente a gente começa no. Eu acho o Telegram melhor, porque ele dá mais ferramentas, mas é isso. Tá. Tá bom. Então, pessoal que ainda está aqui, a gente pode reforçar isso também via redes sociais ou via todo mundo que mandar os nossos e-mails desse grupo que a gente vai fazer. A gente estrutura direitinho, Sheila, e aí, dependendo dos e-mails que chegam, a gente pode reforçar isso via redes sociais também. O que você acha? Sim, com certeza, vamos fazer isso sim. Tá E bom. também, se Tá. as pessoas quiserem, de repente, tem uma dúvida, eu queria que você entrasse mais nessa área, o que a gente pode fazer aqui, né? O que você faz em mídias sociais, recursos digitais, tem vários cursos online free aí que eles estão oferecendo, gratuitos, Sim. e meio que quase todos falam a mesma coisa. O mais importante mesmo é esse cuidado, né? O cuidado do que você vai oferecer online para não perder o que você conquista, porque o online é assim, né? Infelizmente É. ainda. É, com certeza. O Pedro aqui, que é nosso conselheiro fiscal, também excelente, parabéns. A Virgínia, nossa, muitos elogios, muito legal, viu, Sheila? Então vamos esperar, a gente encerra por aqui, você pode, né, dar um tchauzinho aí, alguma coisa, e eu agradeço muito, em nome da Bava, agradeço demais todo mundo que está aqui, foi um sucesso, a gente vai ainda, eu tinha combinado com a Sheila da gente fazer essa experiência, se o pessoal gostar, a gente continuar de novo, tem um monte de tema para a gente tratar, então, criando esse grupo, enfim, a gente pode voltar aqui para tratar de um monte de outros assuntos. Imagina, eu agradeço, muito obrigada por vocês que ouviram. Quero que vocês falem o que vocês estão Ah, passando, estão se vocês. pedindo aqui os teus contatos no chat, Sheila, antes de você sair. Deixa eu mandar aqui. É, Vou colocar a tela da vertebrata de novo, então. pode ser. E uma coisa que a gente pode fazer junto também, que é bem legal, a gente pode criar uma pesquisa em conjunto para vocês fazerem. A gente, ao invés de ter uma coleta de dados menor, a gente pode ter uma coleta de dados maior entre todos nós, mandando a mesma pesquisa. Então, Ah, legal. a gente pode organizar algumas ações que vão ajudar todos vocês, né? Regional Legal. e também nacional, né? Eu acho que é legal a gente fazer isso.
Ah, que E eu legal. Eu agradeço vou. a Não, oportunidade, pode obrigada continuar. por vir. É isso, gente. Eu só queria agradecer e dizer que a gente tem muito o que fazer, tem muita coisa para fazer. É um tempo difícil, né? Principalmente no turismo, mas a gente vai ter muita, muita coisa voltando e a gente tem que estar preparado para isso. Só um Legal. pouco de paciência agora, tá bom? É Obrigada. sim. Obrigada, gente. Um beijo, até a próxima. Mandem e-mails para a gente criar esse grupo quanto antes. Tá bom? Beijo, Sheila. Até mais. Tchau, gente. Tchau, Bom dia. tchau.